Boa tarde. Vamos dar sequência, então, ao nosso evento. Primeiro, agradecer a todos, a participação de todos, novamente. Queria aqui agradecer, especialmente, super grato por estar contigo aqui, a professora doutora Marília Sonego. O tema que será desenvolvido é o biomimetismo e bioinspiração. Eu gosto sempre da biônica, que é muito mais fácil. Ela é graduada em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos. Possui mestrado e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais, também pela UFSCar. E ela é professora, né, doutora aqui da Universidade Federal de Itajubá. Né, super parceira, tema muito importante. Tá? Aproveite. Tá bom? Professora, obrigado. Boa tarde, pessoal. Para mim é um grande prazer estar aqui falando com vocês. Essa é uma plateia um pouco diferente para mim, né? Eu sou engenheira de materiais. Vocês aí estão iniciando um curso novo aqui na Unifei, né? Imagino que vocês sejam os primeiros alunos. Prazer conhecê-los. E eu estou muito feliz de poder estar aqui, né, falar um pouquinho desse tema que eu sou apaixonada. Assim, eu gostaria de compartilhar algumas experiências aí com vocês. Me apresentar um pouquinho, né, como já foi falado, eu sou engenheira de materiais, eu sou docente aqui da Unifei, né, eu dou aula principalmente para engenharia de materiais, eu dou aula de polímeros, eu tenho formação com ênfase em polímeros. E assim, durante o meu doutorado, eu comecei a trabalhar com biomimetismo e tento desenvolver isso até hoje, né? É minha principal paixão aqui na pesquisa. Eu também sou docente da pós-graduação de Engenharia Mecânica e vou ter a oportunidade de dar aula para vocês aí em uma disciplina mais para frente, né, nos próximos semestres. Então, nos veremos em breve. Mas o que eu vou falar hoje? Vou falar de biomimetismo. O que será que é essa palavra estranha, né? Se a gente olhar para a etimologia dessa palavra, bio significa vida, mimetismo significa imitação. Então, é basicamente, né, imitar ou copiar coisas vivas, né, estruturas biológicas. Aí, para melhorar um pouco essa definição, eu vou usar a definição aqui da Janine Benyus, que é uma pesquisadora que é um dos principais nomes dentro dessa área, né? Ela fala que biomimetismo é uma nova ciência que estuda os modelos da natureza e então os imita ou se inspira nesses projetos e processos para resolver problemas da humanidade. Bom, eu gosto dessa definição, acho uma definição muito boa, mas eu vou tomar a liberdade de dar a minha definição, certo? A minha definição de biomimetismo é uma metodologia para a solução de problemas. Quais problemas? Muitos, tá? Vários problemas de áreas diferentes. Pode ser da engenharia de materiais, pode ser de design, pode ser de mecânica, de aeronáutica, de robótica, de arquitetura, de medicina, de agricultura, de meio ambiente, e por aí vai. Até problema social dá para resolver, certo? Então, é uma ferramenta, é um método muito poderoso. E aí, eu vou gastar alguns minutos dessa palestra tentando convencer vocês de que é um bom método, certo? Então, eu vou gastar uns minutinhos aí explicando alguns motivos, né, de que esse é um bom método. Pode. Som. Eu desliguei. Som, tá bom? O som agora melhorou? Ótimo. Não gosto de microfone, eu não sei lidar com isso, tá? Então, desculpa. Vamos lá. Então, para que usar biomimetismo? Vamos pensar que nós estamos vivos, nós somos estruturas biológicas e fazemos parte da natureza, né? Nós somos parte da natureza. E a gente e a natureza coexiste
coexistimos, né, sobre as mesmas leis da física. Por exemplo, a gente tem gravidade, né? A natureza também tem, né? Todo mundo aqui sentindo a gravidade, por exemplo. E aí, por que a gente está sobre as mesmas leis, sofre os mesmos efeitos da física, da química, da termodinâmica, o que seja? A gente tem problemas muito parecidos, sabe? Por exemplo, aqui na foto, né? Tem árvores e tem prédios, que a gente fez os prédios, né? A árvore, a natureza fez. E aí, nos dois casos, a gente luta para vencer a gravidade e levar a água de baixo para cima, né? Do solo para o fim do prédio, para o último andar e para a última folhinha da árvore ali. É um problema que a gente pensou por muito tempo para resolver. E a gente tem uma solução, tá? Eu não estou falando que a solução que a gente tem é ruim, tá? Fique isso bem claro. Eu acho que é uma solução muito boa, tanto que a gente usa em quase todos, sempre, certo? E a gente desenvolveu essa solução por mais ou menos 300 mil anos, né? A gente ficou aí, que é desde que a gente existe aqui no planeta Terra, né? Desde que a gente evoluiu aí, surgiu no planeta Terra, a gente lida com esse tipo de problemas e desenvolvemos aí uma solução, que é uma bomba hidráulica, certo? A gente pega a energia elétrica, transforma em energia cinética para levar a água lá para cima e transformar isso em energia potencial. É uma solução muito boa, não estou falando que é ruim, mas a natureza teve outra solução, que ela desenvolveu. E assim, essa bomba hidráulica, né, que a gente levou tanto tempo para desenvolver, foi desenvolvida com métodos científicos sofisticados, né, com muita ciência, não foi fácil. É um método bom e eficiente. Só que a natureza, ela não usa um método científico muito bom, ela usa tentativa e erro, certo? Ela faz tentativa e erro, que não é lá essas coisas. Mas o diferencial que a natureza tem é que ela está testando essa solução há 3,8 bilhões de anos. Entende? É muito teste, é muito tempo para testar. E o que não dá certo, some, morre. Então, se a gente tem uma árvore que leva água da raiz até a pontinha da folha ali, funciona e é bom. Sabe como que a árvore faz? A gente usa energia elétrica, né, para ligar a bomba. A árvore não usa energia nenhuma. Ela pega a energia do ambiente, o sol, evapora a água lá na folha, cria uma pressão negativa nas células, que puxa a água por capilaridade, por forças coesivas. A árvore não gasta energia nesse processo. Entende? Estou falando que a gente tem que trocar as bombas? Não. Mas, em algumas situações, essa ideia pode ajudar. E pode resolver problemas. Esse é só um exemplo, tá? E aí, eu vou citar mais 9 motivos do porquê biomimetismo é legal. Esses 9 exemplos também foram descritos, né, foram ditos pela Janine Benyus, está no livro dela, que é um dos principais aí para essa área. Eu pintei de azul ali os 3 primeiros porque são os meus preferidos, os motivos preferidos, tá? Que é, como engenheira, se eu conseguisse atingir esses 3, eu seria, assim, a melhor engenheira do mundo, provavelmente, certo? Ó, primeiro, a natureza opera à luz do sol, temperatura e pressão ambiente. Quase nunca a gente consegue isso, quase nunca. A gente sempre tem alta temperatura, muita pressão, um monte de solvente, energia elétrica, energia térmica. Segundo ponto, a natureza usa apenas a energia que precisa, certo? Ela não tem energia para desperdiçar. Ninguém tem energia para desperdiçar. A gente desperdiça um monte, né? A gente quer ser o mais rápido, o melhor material. E nisso a gente desperdiça energia. Ela não, ela só faz o que ela precisa, ela só usa o que ela precisa. Terceiro ponto, a energia recicla tudo. Tudo. Basicamente, tudo que é biológico já foi outra coisa biológica e vai ser decomposto em moléculas pequenas, como água, nitrogênio, CO2, e continuar ciclando aí no universo por 3,8 bilhões de anos.
Aí tem os outros, são mais filosóficos, tá? Mas vamos lá. A natureza ajusta a forma à função. E isso tem tudo a ver com design, certo? A forma para a natureza é importante. Eu vou falar bastante disso daqui a pouco, mas tem tudo a ver com design. O quinto motivo é que a natureza recompensa a cooperação. O que quer dizer que, quando dois organismos diferentes cooperam, né, eles são mais resilientes, eles têm maior probabilidade de sucesso e de sobrevivência. O sexto é que a natureza aposta na diversidade. A gente não gosta de diversidade, normalmente, né? A gente quer fazer produtos todos iguais, ter padrão de qualidade, certo? Normalmente, para fazer alguma coisa, a gente busca isso. A natureza não. Ela, mesmo dentro de uma mesma espécie, existe uma variabilidade gigante. Porque se houver alguma mudança, se houver alguma variação no ambiente, nas condições, alguém vai sobreviver e passar os genes adiante. Entendeu? Se fosse todo mundo igual, provavelmente todo mundo ia morrer. Então, a diversidade é fundamental e elementar na evolução das estruturas biológicas. A natureza exige conhecimento local. Isso quer dizer que um camelo, ele não tem idade e nem capacidade para sobreviver no Polo Norte. E ele só tem as habilidades para sobreviver no deserto, né? Porque provavelmente ele nunca vai no Polo Norte. Faz muito sentido, mas a gente não aplica isso. Muitas vezes, né? Por exemplo, num carro, aqui no Brasil, tem vários requisitos técnicos nos materiais do carro que são pensados para ele trabalhar em menos 20 graus Celsius. No Brasil não faz menos 20 graus Celsius nunca, mas na Europa faz, na Sibéria faz, sei lá, no Norte faz. E porque lá existe essa possibilidade, os carros daqui também têm que ter essa propriedade, essa habilidade. Faz sentido? Não sei, mas, infelizmente, para mim é desperdício, mas pode fazer sentido em outros aspectos. O oitavo, a natureza controla excessos internamente. Isso significa que, se uma espécie se reproduz demais e tem muita competição por recurso, tipo água, alimento, luz, comida, o que seja, internamente se disparam mecanismos para ela parar de se reproduzir e a população, com o tempo, diminuir e se estabilizar, para todo mundo viver bem sem consumir recurso demais. A gente também não faz isso muito bem. O nono é meio coisa de coach, assim, né? Mas a natureza aproveita o poder dos limites. O que quer dizer que toda restrição ou limitação, na verdade, é uma força motriz para a evolução. Certo? Então, não deve ser vista como obstáculo, mas força motriz para melhorar. Certo? Então, esses são alguns motivos, eu pretendo dar mais, mas eu vou deixar 2 vídeos aqui, 2 links de TED Talk, com a Janine Benyus, que é essa senhora ali, porque ela fala sobre isso muito melhor que eu, então eu deixo o vídeo para vocês assistirem, caso tenham interesse. E aí, eu queria continuar essa comparação sobre como a natureza faz, como a natureza se comporta e como a gente faz, para ver umas diferenças. E aí eu vou comparar, basicamente, a matéria-prima, as propriedades e o processamento, certo? Que a gente adota e que a natureza adota. Começando pela matéria-prima, se a gente pensar, né, na matéria-prima que a gente normalmente usa, né, começando com uma tabela periódica, né, que da última vez que eu chequei tinha 118 elementos, eu posso falar para vocês que a gente gosta de usar a maioria deles. Tá? Parece que quanto mais elemento a gente enfiar lá no meio, melhor. Quanto mais raro esse elemento for, parece que fica melhor ainda. Então, a gente adora usar platina, ouro, prata, gás nobre, terra rara. A gente gosta de usar isso, certo? E aí, como se não bastasse usar esses elementos difíceis de encontrar, a gente inventa elemento, certo? Da última vez que eu chequei, a gente já tinha inventado 26 elementos.
Pode existir mais aí, não sei. E aí, com todas essas misturas aí de átomos, a gente tem muitos materiais diferentes. Tem essa referência aqui de 2005, que fala que a gente tem mais de 160 mil materiais diferentes. Eu acredito que seja muito mais que isso, tá? Porque é de 2005, de lá para cá surgiu muita coisa nova, certo? São muitos materiais diferentes. E cada vez mais. E a gente gosta de usar um monte de coisa. Aí, para exemplificar, eu perguntei para o ChatGPT quantos materiais tem em um carro. Em um carro normal, popular, aí, tem de 50 a 70 materiais diferentes. Eles usam de 30 a 40 elementos químicos, certo? Então, vai ter ferro, carbono, manganês, alumínio, magnésio, cobre, zinco, chumbo. Cromo, níquel, molibdênio. Isso aí só os metais. Polímero, aí é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cloro, flúor, enxofre e silício. Vidro, silício, sódio, cálcio, potássio, boro. Se a gente for para as baterias, vai ter lítio, cobalto, níquel, manganês, alumínio, ferro, fósforo, um catalisador. Aí começa a platina, paládio, ródio. Se a gente for para os carros elétricos, que estão na moda, né, que são grandes inovações dos últimos anos, passa de 40 elementos, passa para 60. Porque aí começam a entrar uns elementos que eu nunca tinha ouvido falar. Alguém já conhece neodímio, praseodímio, disprósio, térbio? Certo? Nunca tinha ouvido falar na vida desses elementos. E está aí nos carros elétricos, na bateria desses carros. Legal? E a natureza? O que ela faz? Para fazer essa comparação aí com o carro, eu vou usar uma máquina, vou comparar uma máquina biológica levemente mais complexa que o carro. A gente, certo? Vamos pegar o nosso corpo. Quantos elementos tem no nosso corpo? 99% do nosso corpo é feito de 6 elementos, certo? E isso não é qualquer elemento. São os elementos mais abundantes do universo. O hidrogênio é o átomo mais abundante do universo. Oxigênio, da crosta terrestre. Nitrogênio é o gás mais abundante da atmosfera. Carbono, cálcio, fósforo, tem em todo lugar aqui no planeta. Certo? Então, é fácil de achar. Se é fácil de achar, é barato para a natureza. Certo? Mas o que mais me impressiona não é isso. O que mais me impressiona é que a natureza pega esses 6 elementos e faz as matérias-primas que ela trabalha, os materiais que ela trabalha. Quando me falaram isso, eu estava num congresso, e me falaram o próximo slide ali, a figurinha do próximo slide. A minha cabeça quase explodiu. Toda a biodiversidade do planeta é feita com três materiais diferentes. Certo? É feita por minerais, que são cerâmicas, né? E aí vai ser fosfato de cálcio, sílica, carbonato de cálcio, proteínas e açúcares, que são polímeros. Né? Então, proteína, colágeno, queratina, seda, açúcares, quitina, celulose, lignina. Com isso, com esses 3 materiais diferentes, a natureza faz toda a biodiversidade do planeta. E, se a gente for pegar esses materiais aí, não tem nada de extraordinário neles. Se a gente for comparar com os materiais sintéticos, na verdade, as propriedades deles são mais fracas. Tá? Eles são relativamente pobres, pode-se dizer. Como ela consegue? Né? Como ela faz tanta coisa diferente com 3 coisas só? E aí é que vocês entram. Porque ela faz, não é com a composição, é com a forma, é com a geometria, é com o design. Então, ela vai pegar queratina, a mesma substância química, a mesma composição, e fazer lã, e fazer chifre, e fazer bico de tucano, e fazer garra de urso, e fazer o nosso cabelo, e fazer a nossa unha. Com a mesma substância química, certo? Os mesmos átomos. O que muda? A forma, a geometria. Tá, mas qual é a vantagem de trabalhar com 3 materiais diferentes? Né? O que isso gera? O que isso promove?
Vamos lá, eu não vou mentir para vocês. Essas geometrias, essas formas não são simples. São bem complexas e sofisticadas. Mas com essas geometrias complexas, a gente consegue... Ela pega materiais baratos, átomos que tem em todo lugar, faz materiais disponíveis, né, fáceis de encontrar, cria essa geometria complexa e gera propriedades excelentes, tão boas quanto as que a gente faz. Vou mostrar daqui a pouco. Mas não é o melhor. O melhor é que essas estruturas biológicas, elas são multifuncionais. Cada estrutura biológica é multifuncional. Por exemplo, normalmente, quando a gente tem duas funções, a gente projeta dois objetos, duas peças diferentes, com materiais diferentes. A natureza não. Uma mesma peça, uma mesma parte do ser, faz várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, a folha da árvore lá. Só o que eu sei com o meu simples conhecimento de botânica, né? Ela faz fotossíntese, evapora água, né? Para transportar água, e faz troca gasosa de oxigênio e CO2. Provavelmente, se a gente fosse projetar algo assim, a gente ia fazer várias peças para fazer tudo isso, separadas, com materiais diferentes. A natureza faz tudo junto. E melhora. Porque essas estruturas multifuncionais têm o poder, a maior parte delas, tem o poder de autorreparação. Então, por exemplo, a minha pele, se eu me cortar aqui, provavelmente ela vai curar sozinha, certo? Tem várias estruturas biológicas que conseguem isso. A gente tem alguns materiais sintéticos que fazem isso, mas não é nem um pouco comum. Mas vem o melhor agora. Na minha opinião, vem o melhor agora. Tudo é reciclado, certo? Então, o fato de ser só 3 materiais facilita tanto a reciclagem, mas tanto, porque eu só tenho que reciclar 3 coisas. É fácil de separar, é fácil de, quimicamente, eu conseguir ter a capacidade de quebrar aquelas moléculas. Entende? Então, é fácil para os vários micro-organismos decomporem tudo. Agora, a gente, com os nossos 160 mil materiais diferentes, começar a separar isso já é uma encrenca. Que dirá quebrar e separar e fazer algo novo daquilo. Certo? Isso é fenomenal. Trabalhar com 3 coisas só é muito mais simples. Muito mais simples. E, por fim, uma outra vantagem, né, que essas estruturas biológicas têm é que elas se adaptam, né? As propriedades se adaptam à medida que você as usa. Por exemplo, aqui o meu corpo. Ele não tem capacidade natural de levantar 60 quilos, 100 quilos, nem 60, mas... Agora, se eu precisasse dessa capacidade, se eu fosse lá na academia todo dia e precisasse, né, dessa capacidade, o meu corpo ia gastar energia para criar músculo para me dar essa habilidade. Mas como eu não vou na academia, eu não preciso disso. Então, para que meu corpo vai gastar energia criando músculo? Certo? E isso acontece com várias estruturas biológicas. Tá, mas e as propriedades? Quão bom, de fato, são essas propriedades? Eu vou falar de propriedade mecânica, tá? Aqui é um gráfico, né, um diagrama de Ashby, onde a gente compara, aqui no eixo horizontal, a gente tem rigidez, que é o quão rígido ele é, o quão pouco flexível ele é, considerando a densidade. E no eixo vertical, a gente tem resistência, né? O quão resistente esse material é, também considerando a densidade. Em azul, a gente tem os materiais sintéticos, tá? Então, polímeros, metais, compósitos, cerâmicas. Em colorido, tá os materiais, as estruturas, né? Não só a matéria-prima, mas as estruturas que a natureza produziu. Então, tá em madeira, osso, bambu, a casca do molusco e por aí vai. Dá para ver, quanto mais para cima ali, né, do gráfico, melhor as propriedades. Dá para ver que o azul ganha, né, o sintético ganha. Mas é Kevlar, é fibra de carbono. É o nosso melhor, certo? É o que a gente... é o top. Na média ali, o meio, tá igual ao material biológico, né? A comparação de propriedade. Então, com aqueles meia dúzia de átomos, né, disponíveis, ele cria estruturas tão boas quanto os nossos materiais sintéticos lá, que usa tudo que pode da tabela periódica. Certo? Então, mas vamos lá.
como a natureza faz isso, né? Como ela trabalha, como ela cria essas propriedades. Com a forma, né? Com a geometria. E aí, em diversas escalas de tamanho. Para exemplificar isso, eu vou usar a madrepérola, tá? Que é uma camada ali da concha do que a gente acha na praia. Essa madrepérola é feita de uma proteína e de carbonato de cálcio. Aqui a gente tem um gráfico de rigidez, novamente, e de tenacidade à fratura, que é a energia que eu gasto para quebrar esse material. Dá para ver que tanto a proteína quanto o carbonato de cálcio são ruins, né? Tá ali embaixo do gráfico. Essa linha tracejada aí, a gente chama de regra da mistura. Quer dizer que se eu misturar o carbonato de cálcio com essa proteína, na melhor das hipóteses, eu vou estar com uma propriedade em cima dessa reta aí, ó. Na melhor das hipóteses, pegar os dois, misturar, colocar no molde e fazer alguma coisa, certo? A propriedade vai cair nessa linha aí. Na melhor das hipóteses. O que a natureza faz? Ela pega esses dois materiais fracos e a propriedade da madrepérola está ali no pontinho branco. Muito superior à da linha da regra das misturas. Certo? Porque ela engenheirou a estrutura ou fez uma forma específica, uma geometria otimizada, mas melhora. Porque quando essa microestrutura, essa madrepérola, começa a quebrar, vai ficando cada vez mais difícil de quebrar. Quando começa a quebrar, a propriedade sai dessa bolinha branca aí, ó, e vai para a estrelinha. Ele fica mais difícil de quebrar à medida que quebra. Isso a gente consegue fazer também com material sintético, mas é difícil, não é trivial. O que o biomimetismo faz? Em vez de eu trabalhar com proteína e carbonato de cálcio, eu vou pegar material sintético, que é melhor, intrinsecamente melhor. Certo? Que está ali, ó, tá vendo? Superior. E aí eu vou copiar a geometria. Eu vou copiar a forma para sair da regra da mistura e melhorar. Esses dados em vermelho são de um artigo científico que tentaram copiar a madrepérola. E aí a bolinha branca foi a propriedade que eles obtiveram, né? Maior do que a da regra da mistura. E quando quebra esse material sintético aí, bioinspirado, quando ele quebra, a propriedade vai para a estrelinha vermelha, certo? Melhora bastante. Então é isso. Essa é a vantagem de usar biomimetismo. Eu vou copiar alguma estratégia usando materiais sintéticos para conseguir um desempenho muito melhor, né? Para conseguir um ganho de desempenho muito melhor do que só fazer o que a gente normalmente faz. Tá, mas como que é essa estrutura? Como é essa geometria? Ela não é simples, tá? Aqui está uma foto de microscopia eletrônica, né, dessa madrepérola. Então, são várias camadas, certo? Se a gente aproximar mais, né, aumentar mais, a gente vai ver várias estratégias na superfície dessas camadas, né? A proteína, isso aí é carbonato de cálcio, são placas de carbonato de cálcio, e a proteína está ligando uma placa na outra. É extremamente difícil fazer isso, tá? A gente não tem a gente tenta, muita gente tenta, mas a gente não chegou nesse nível de perfeição, está longe ainda de chegar nisso. Mas vamos comparar processamento agora. Como a gente fabrica as coisas e como a natureza fabrica as coisas. Em inglês tem uma frase, né, para representar isso, como a gente trabalha, como a gente fabrica as coisas. Beat, heat e treat, que seria bater, né, ou pressão, heat, calor, e treat, de tratamento químico, certo? Então, basicamente, todos os processos industriais que a gente faz envolvem uma dessas coisas ou mais, certo? E é por isso que a gente gasta energia pra caramba, certo? Mas por quê? Porque a gente gosta de metal, né? A gente trabalha muito com metal, não só por isso, tá? Mas metal é difícil de trabalhar, é dispendioso. Tanto que a natureza não usa metal, né? É só polímero e cerâmica, ela não usa metal. Porque você tem que aquecer,
Você tem que ter pressão. O processamento mais comum, para ter uma forma, né, é usinagem, que tem um monte de desperdício. Você pega um bloco desse tamanho para fazer um parafuso desse. Né? É muito desperdício. A natureza não trabalha assim. A gente, em polímeros, é um monte de solvente tóxico, cancerígeno, um monte de coisa complexa e ruim para o meio ambiente. Como a natureza faz? Ela trabalha... Ixi, tem som, desculpa. Ai, droga. Como faz para parar? Tá baixinho? Tá. Então a natureza usa self-assembly. As moléculas vão se organizando sozinhas, em solução aquosa, certo? Em água, em temperatura ambiente. E as moléculas vão se formando e criando camadas umas sobre as outras. Aquelas camadas lá da madrepérola forma uma camada de carbonato de cálcio, que está lá no oceano, a rodo, né? Muito carbonato tem na água. E aí migra uma camada de polímero que atrai mais carbonato de cálcio, que vai se depositando sobre a superfície, e tudo vai crescendo, vai se formando. Não tem usinagem, não tem remoção, tem adição, camada a camada. O que mais a gente chega perto disso é a impressão 3D, né? Impressão 3D a gente faz camada a camada. É uma ferramenta legal para se trabalhar com biomimetismo, né? Com esse... tentar imitar esse tipo de processo. Quando eu... Melhorou, agora sem música. Quando eu descobri esse termo, biomimetismo, pela primeira vez, eu estava terminando a minha graduação. E eu achei que era algo fenomenal, assim, tipo, inovador, revolucionário, que ia mudar a história da humanidade para sempre. E aí eu fui estudar. E descobri que tão inovador assim. A gente usa biomimetismo há muito, muito tempo. Para mostrar isso, eu vou mostrar rapidamente os principais highlights aí da história do biomimetismo. O primeiro produto biomimético que se tem notícia, né, que se tem registro, acreditem se quiserem, é o guarda-chuva, que foi inventado 400 anos antes de Cristo. Tá? 400 anos antes de Cristo, a gente já estava copiando a natureza. O que aconteceu? Tinha um chinês, ele era carpinteiro, um carpinteiro habilidoso, e um dia de chuva ele viu duas crianças brincando com uma folha gigante de lírio, do jeito que está na imagem ali. E aí ele pensou, nossa, será que dá para fazer um produto? Aí ele pegou madeira, né, bambu e seda, e criou o primeiro guarda-chuva. Certo? O primeiro produto biomimético. Aí, não tem como falar de biomimetismo sem pensar em voo, né? A gente sempre quis voar e sempre olhou para os pássaros, para os insetos, para vários animais e como eles fazem. Né? Aqui é um exemplo de um árabe que tentou fazer asas com penas e tal, e foi o primeiro voo, não muito bom, mas... Com relação ao voo, não dá para não citar o Leonardo da Vinci. Tá? Eu dei um grande salto ali na história, tá? Mas eu sou muito fã do Leonardo da Vinci, porque lá em 1500 ele desenvolveu máquinas assim, espetaculares, processos espetaculares, revolucionou vários campos da ciência e nas horas livres ele pintava. E ele fez tudo isso olhando, observando a natureza. Né? Então, ele tentou voar por vários equipamentos diferentes, inspirados em pássaros, em morcegos, em insetos. Então, eu sou uma grande fã do Leonardo da Vinci. Aí, depois, mais um salto grande, aí, teve um movimento lá no século XIX, né, um movimento arquitetônico bem famoso, que se inspirava estruturalmente, né, em estruturas biológicas para aumentar, para melhorar, né, a questão estrutural de prédios. Né? Esse é um exemplo do Palácio de Cristal, na França, eu acho, que foi estruturalmente inspirado na Vitória Régia. E aí, quando eu falo estruturalmente, é porque assim, existe muito a questão de se inspirar na beleza da natureza, certo? Na questão estética.
E biomimetismo não vê a beleza, não está olhando para a beleza. Não que não seja importante, mas a questão do biomimetismo é a funcionalidade. Ele quer dar uma funcionalidade. Ele não está pensando tanto na beleza, certo? No aspecto estético. É mais em alguma função, em alguma propriedade. Aí, avançando mais já no século XX, outro exemplo famoso é o olho do gato. O inglês estava andando lá na Inglaterra de noite. E aí ele viu um gato atravessando a pista e viu que o olho do gato refletia a luz do farol. Ele ficou curioso, né? E decidiu entender por quê e patenteou depois o olho de gato que a gente usa até hoje nas estradas. Outra invenção famosa é o velcro. Eu vou falar do velcro daqui a pouquinho, então sem spoilers por enquanto. O outro exemplo é um dispositivo eletrônico chamado de gatilho Schmidt, né, que foi inspirado no sistema nervoso de lulas. Também é bem comercial, né, bem difundido. E esse cientista, né, ele que criou o termo biomimetismo, biomimética. E aí, lá no final do século XX, a gente tem a Janine Benyus lançando o livro dela e popularizando o conhecimento sobre biomimetismo. Certo? A partir daí, esse conhecimento ficou mais abrangente e mais difundido em diversas áreas. Certo? E aí, a partir daí, vários projetos grandes, né? Produtos grandes. Né? O exemplo do trem-bala, também vou falar daqui a pouco em mais detalhes, no Japão. Maiôs, né? Inspirados na pele do tubarão, que revolucionaram, que na Olimpíada 98, não sei qual ano, mas enfim, só quem tinha esse maiô aí conseguiu uma medalha, né? Deu uma grande vantagem para quem possuía, para os atletas. Outro exemplo legal é pensando no transporte de cidades, né? A partir de mofo. Então, os cientistas colocavam mofo em um labirinto, imitando as cidades. Lá no Japão esse estudo foi feito. Mofo na região do labirinto onde as pessoas vivem, e a comida no centro. E aí viu qual o caminho que o mofo percorria, né, para chegar na comida, que é o mais eficiente. E aí a gente poderia inspirar rotas de metrô ou ruas, né, ou vias rápidas, copiando essas estratégias. E, por fim, eu vou citar o adesivo seco, que foi inspirado na patinha da lagartixa, outro exemplo muito famoso, né, e comercial. Mas, atualmente, tem inúmeros estudos, muita gente, muitos institutos e muitas pessoas, pesquisadores, se dedicando a esse estudo nas mais diversas áreas possíveis. No meio do ano passado, eu fiz essa pesquisa aqui no Web of Science, né? Coloquei todos os termos que eu conheço para biomimetismo e pedi quantos artigos tem, será? Aí eu cheguei no número de 17 mil citações, certo? Então, está numa crescente. Aí é um tema cada vez mais publicado, né? Cada vez mais de interesse. Várias revistas de renome publicam assuntos relacionados a isso. E aí, eu tive a curiosidade de saber, dessas 17 mil publicações, quantas são do Brasil. Eu restringi o país ali para o Brasil. Dá uma tristeza, eu não sei se dá tristeza ou revolta. 240. De 17 mil, 240 publicações. Tá? Sabe por que me revolta? Porque a gente está no país com a maior biodiversidade do planeta. Entende? A gente tem 6 biomas incríveis, né? Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga, Cerrado, Pampa. Sabe Deus o que tem lá? Isso é conhecimento, isso é estratégia, isso é solução. E a gente... E assim, não tem chinês investigando isso, não tem americano, não tem europeu investigando isso. Eles nem sabem que existe, nem a gente sabe que existe. Certo? Isso é um tremendo potencial desperdiçado, sabe? Me dá uma tristeza. Fora esses 6 biomas únicos aí, a gente tem uma costa, né, praias de mais de 6 quilômetros de extensão. Muitos animais marinhos que poderiam inspirar sei lá quantas coisas. Assim, me dá até ansiedade pensar nessas coisas, no tanto de oportunidade desperdiçada que a gente não aproveita.
E assim, eu senti isso no meu doutorado, eu senti isso na pele. Porque eu trabalhei, no meu doutorado, eu trabalhei com o ouriço da castanha do Pará, que é a fotinho ali do canto azul, certo? Que é esse fruto aqui. Nem no Brasil as pessoas conhecem, né? Que dirá lá fora. A castanha todo mundo conhece, tem nos mercados aí no mundo, é fácil de achar, mas o ouriço, o fruto, quase ninguém conhece. Aí, quando eu vou em congresso internacional, quando eu ia, né, no doutorado ainda, não era nem doutora, eu ia no congresso e mostrava isso aqui, os gringos ficavam loucos. Eu tinha... É sério. Era muita atenção que eu recebia. Por quê? Porque ninguém nunca viu. E não é porque eu sou boa, não é porque a minha pesquisa é boa, é porque ninguém nunca viu. Entende o potencial de inovação que a gente está desperdiçando? Então, é muita coisa que dá para fazer, que dá para estudar, e a gente nem conhece. Mas vamos lá, eu vou problematizar agora. Assim. Eu falei que se biomimetismo é tão maravilhoso como eu estou pintando aqui, né, como eu estou tentando mostrar para vocês, e se já existe há um tempão, né, já existe desde antes de Cristo, a gente já tenta copiar a natureza, por que não está cheio de produto biomimético por aí? Bioinspirado ou... Era para ter um monte. Por que não tem? Um dos aspectos é que, de fato, é complexo, né? São estruturas muito complexas. Então, quando eu falo que a gente pega materiais relativamente fracos e consegue uma estrutura incrível, né, com propriedades incríveis, isso só é possível porque existem estratégias em vários níveis hierárquicos, né? Existe estratégia desde o nano até o macro, até o metro. Certo? Quem que trabalha do nano até o metro? Eu gosto de trabalhar no micro, como, sei lá, eu me sinto confortável trabalhando com micro. Normalmente, engenheiro mecânico, designers, projetistas, né, trabalham em milímetro, em centímetro, em metro. Químico, físico, trabalha em nanômetro, em angstrom. Quem que trabalha em tudo? É difícil copiar tudo. Certo? O máximo que a gente consegue fazer, pelo menos, por exemplo, o que eu tentei fazer, é focar em uma estratégia ou outra, lá no micro que eu gosto, e ver o que dá, né? Ver se eu chego perto. Então, isso é difícil. Fora isso, tem toda a variabilidade que a natureza gosta. Por exemplo, eu queria medir qual que é o tamanho médio do fruto. Mas isso varia, se chove, se não chove, se é da Amazônia, se é do Mato Grosso, se é de São Paulo. Entende? É complexo. Aí vai o engenheiro estudar coisa biológica, né? O que a gente gosta de fazer? Norma, ensaio mecânico, norma. Natureza não segue a STM. O que eu faço? Como que eu faço corpo de prova para testar isso aqui? Certo? Vários desafios. Mas tem o pior. Na minha opinião, o pior desafio é multidisciplinaridade. É muito multidisciplinar. Muito, muito, muito. Certo? E multidisciplinaridade é algo que todo mundo parece que quer, né? É algo que todo mundo almeja. Mas, na prática, é difícil. Por quê? Vamos pensar. Os problemas, quem sabe o que é problema é quem trabalha com a parte técnica, né? São os designers, os engenheiros, os arquitetos, quem trabalha com robô, enfim. Eles veem onde que está o problema, que tipo de problema que existe. Mas a solução, quem conhece, são os biólogos. Certo? Eu, malemar, conheço gato, cachorro e alface. Né? Como que eu vou saber que estrutura biológica tem o mesmo problema que o meu? Então, precisa dessa união, de juntar esses dois tipos de profissional. Né? O biólogo com o resto. Trazer o biólogo para a roda. Mas vamos falar a verdade, quantas empresas aqui vão contratar um biólogo e colocar lá na mesa do P&D, do desenvolvimento de produto, do engenheiro, do projetista? Quantas empresas fazem isso? Mas vamos supor que tenha alguma empresa que faça isso. Vamos supor que ela contrate o biólogo e coloca lá no meio dos engenheiros para ver o que vira. Aí começa o segundo problema, que é a gente não fala a mesma língua. Por exemplo, se eu chegar para um biólogo e falar assim,
olha, eu tenho um problema e eu preciso de algum bicho aí que tenha alto módulo de Young, alto módulo de Young. Ele vai olhar para mim, o que é isso? Do mesmo jeito, um biólogo pode chegar para mim e falar, tem um processo biológico que é espetacular. Tem que servir para alguma coisa. Eu vou ler aqui, tá? Porque eu não entendo. É assim, a senescência foliar culmina em um processo denominado abscisão, cuja regulação ocorre da interação hormonal antagonística entre etileno, fitohormônio promotor da senescência e da separação celular, e a auxina, cuja redistribuição diferencial exerce papel modulador, e aí vai. Fácil. É outra língua. Sabe o que ele está falando? Que a planta cai no outono. Que a folha cai da árvore no outono. E sabe o que eu pedi para ele? Um material que seja rígido. Entende? Esse problema de língua. E aí, eu não quero dar o braço a torcer que eu não entendo, né? Ele também não. E aí ninguém se entende. E a coisa não vai. É complicado. Não é assim. Além disso, tem a questão de o que é importante para mim, muitas vezes não é importante para o biólogo. Que nem eu comecei a estudar isso aqui. Eu ficava indignada. Como que ninguém nunca quebrou um negócio desse e viu que força que precisa para quebrar? Né? Não, o biólogo não se importa com a força que precisa para quebrar. Ele quer saber qual a classificação, qual a espécie, que tecido biológico, sei lá, célula. Né? É isso que ele está... Entende? Aí... a gente não consegue, é difícil, precisa de muita boa vontade de ambos os lados para essa cooperação funcionar. E aí você vai fazer, eu tentei fazer sozinha, sem biólogo me ajudar. Aí, beleza, né? Aí eu fui olhar no microscópio. Aí eu cortei, embuti, coloquei resina epóxi, que é meio tóxico. Aí fiquei lixando. Uma semana, 5 amostras, levou uma semana para lixar, olhei no microscópio, vi a célulazinha lá, não sabia que célula que era, o que significava, mas tirei a foto. Passou um tempo, eu fui para a Alemanha, fui no Max Planck, e eu conversei com uma bióloga. Ela olhou para o meu trabalho, eu mostrei a minha foto lá, ela olhou, como que você fez a foto? Eu falei, eu peguei, né, lixei, poli, coloquei no microscópio. Ela olhou para mim com uma cara de dó, assim. Aí ela falou, posso ver? Eu dei para ela, ela pegou um pedacinho, molhou na água, pegou um micrótomo, que é tipo um fatiador de frio, sabe? Só que micro, né? Bem pequenininho. Fatiou uma fatia, colocou naqueles vidrinhos de microscópio de biólogo, pôs no microscópio e tinha uma foto 10 vezes melhor que a minha, em 10 segundos. Eu levei uma semana para fazer. Entende o que é tentar explorar o outro mundo sem ter suporte? Dá, mas demora. Certo? Terminando, né, essa apresentação, eu gostaria de falar assim, de 2 tipos de projeto biomiméticos. Né? Tem duas classes, mais ou menos. Tem um que são projetos baseados em soluções. Como que funciona? Tem 3 etapas, mais ou menos. A primeira etapa é você ficar maravilhado com alguma estrutura biológica, certo? Aqui a historinha que eu vou contar era um engenheiro, ele estava andando com o cachorro dele, e aí o cachorro foi no mato lá, pegou um monte de carrapicho. E aí o pesquisador foi arrancar os carrapichos e ficou intrigado. Como essa semente consegue grudar nas coisas, grudar na roupa, grudar nos animais? Como ela gruda? Aí ele foi e colocou no microscópio e viu isso ali. Aí ele entendeu o mecanismo. E essa é a segunda etapa, né? Entender o mecanismo da estrutura biológica. Então ele abstraiu uma explicação. Então o carrapicho vai ter um monte de ganchinho, que aí, quando passa na roupa, a roupa, microscopicamente, tem um monte de laço. E aí o ganchinho prende no laço. E aí o carrapicho fica preso na roupa, no animal e por aí vai. Aí vem o terceiro passo, que é pegar essa estratégia, essa ideia e aplicar para resolver um problema técnico. E ele criou o velcro. Certo? Patenteou o velcro. Por coincidência ou destino, ou sei lá o quê, nessa época aí, era anos 50, 60, a NASA estava tentando ir lá para a Lua.
E sem gravidade, né? E aí ela está com problema, porque os objetos ficam voando. E aí ela precisava de algum mecanismo para prender os objetos, para eles não ficarem voando lá no meio da nave. Aí esse cara surgiu com o velcro, que é leve, né, é barato e funciona, é só grudar, tirar rápido, né? Aí foi um tremendo sucesso. Aí começou a produzir comercialmente e a gente usa até hoje, sei lá, né, um total sucesso. O segundo, então, nesse tipo de projeto, normalmente começa com biólogo. Assim, provavelmente vários biólogos já colocaram carrapicho no microscópio. Não sei, mas eu acredito que sim. Antes desse cara. A questão é que o biólogo, ele não sabe que a NASA precisa de um negócio para grudar na nave espacial. Tá vendo? O biólogo sabe a solução, mas não sabe do problema. E assim, o pessoal da NASA sabe do problema, mas eles não vão ir lá e pegar o carrapicho e colocar no microscópio. Então, tem que juntar esses dois nichos, né? O segundo tipo de projeto biomimético que a gente tem são projetos baseados em problemas. E aí esse tipo de projeto começa com o mundo técnico, né? Com os designers, com os engenheiros, arquitetos e tal. Para exemplificar isso, eu vou contar a história do trem-bala. Então, lá no Japão, né, tinha uma empresa que queria construir o trem mais rápido do mundo. E eles construíram. O trem viajava a 300 km por hora. Só que tinha um problema. Quando esse trem entrava num túnel, quando ele saía do túnel, fazia um barulho horrendo, muito alto, um boom, assim. Parecia um tiro. E esses túneis estavam perto da residência das pessoas, que tinha uma lei, né? Não podia fazer barulho até certo, sei lá, 60 decibéis, não sei. Então, eles conseguiram fazer o trem rápido, mas não conseguiam usar, não conseguiam aplicar por causa dessa lei. E aí vários engenheiros e físicos e tal, ficaram estudando o problema. Então, a primeira etapa é ter o problema. Isso aí é fácil, né? Tem um monte por aí. A segunda etapa é entender o problema. E aí tá os físicos, engenheiros e tal, todo mundo entendendo o que acontece. E o que acontece é que o trem está tão rápido que ele comprime o ar, porque o ar está lá preso dentro do túnel. Com um trem a 300 km por hora, o ar fica comprimido. E aí, quando no final do túnel, ele consegue expandir de novo. E essa mudança de meio gera o barulho. Beleza, entenderam. Eles sabiam a física, sabiam o problema aerodinâmico por trás do problema. Mas a solução só surgiu porque o engenheiro-chefe desse projeto tinha por hobby observar pássaros. Certo? No tempo livre dele, ele observava pássaros. E aí ele conhecia o martim pescador, que é um pássaro que consegue, ele vem em alta velocidade e mergulha em lagos para comer os peixes, né? Mergulha na água para caçar os peixinhos. Então ele vai doar a água muito rápido e, para não espantar os peixinhos, ele não pode criar turbulência na água. Né? Então ele tem que entrar, sei lá como ele entra, mas enfim, ele tem que entrar, não tem o splash, certo? É suave. Isso acontece porque tem uma aerodinâmica que evolui para isso, né? O bico tem uma aerodinâmica. E aí esse engenheiro-chefe sabia desse peixe, desse pássaro, foi para a quarta. Então, assim, a terceira etapa desse tipo de projeto eu tenho problema, eu sei o que está acontecendo com o meu problema. Que na natureza tem o mesmo problema que eu. Esse cara, beleza, o martim pescador tem o mesmo problema que eu e solucionou com o bico. Aí foi para a quarta etapa, que é estudar esse bicho. Estudar a aerodinâmica desse bico. Ele estudou, fez vários modelos, fez vários testes, simulação e tal. E, de fato, era muito bom. Ele copiou a aerodinâmica desse bico e gerou o trem-bala. Agora, o trem-bala passou mais rápido, gastava menos energia e não fazia o barulho, mas abaixo do limite lá da lei da cidade. Por quê? Mas isso só aconteceu por quê? Porque, por sorte, ele observava pássaros por hobby. Não tinha um biólogo lá no meio.
certo? Então, isso aí foi sorte, pura sorte. Senão a gente ia estar sem o trem-bala até hoje, provavelmente. Tá, mas como que eu, que não observo pássaros, que não sei muita coisa de biologia, vou resolver meus problemas, vou saber algum bicho, planta, ou que seja, que tem o mesmo problema que eu? Nesse mundo de biomimetismo, não tem muitas ferramentas. E as que tem não são lá grande coisa. Mas essa ferramenta aqui é muito boa. Essa é uma plataforma, um banco de dados, que chama Ask Nature. Está ali o link. Fuçem lá depois. É muito legal. E lá é um banco de dados com várias... que eles catalogam projetos biomiméticos de inscrição de estruturas biológicas, de produtos bioinspirados, um monte de coisa. Mesmo se você não quiser trabalhar com biomimetismo, tem muita informação interessante ali. É muito legal, é muito bem feito, é bonito, certo? Quem fez esse site, uma das pessoas que fez esse site, de novo, a Janine Benius, certo? E, assim, é uma ferramenta realmente útil, principalmente para quem não entende nada de biologia. Para encerrar, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Né? Nossa, meu slide desformatou tudo. Mas, enfim, eu queria fazer um convite para vocês, que é, tanto designers quanto pesquisadores, quando vão começar um trabalho novo, ou um projeto novo, ou um produto novo, a gente sempre busca inspiração no que foi feito antes, né? A gente busca referência. Então, sei lá, talvez no trabalho de outro designer, ou no estilo de alguém, ou, enfim, pesquisador, né? No que pesquisadores anteriores sabem sobre aquele assunto. Então, a gente sempre busca inspiração e conhecimento no trabalho de outras pessoas. O meu convite é que, além disso, que é muito importante, de fato deve ser feito, além disso, vamos tentar buscar inspiração no trabalho da natureza. Certo? Pode surgir muita coisa fenomenal. Certo? Vou dar exemplos. É só mudar o olhar, é só começar a reparar, nossa, por que essa coisa é assim? Ó, eu andando pela Unifei, eu achei essa semente aqui, ó, ali na frente do riozinho da BPS. Isso aqui é uma semente que chama Samara. As sementes que tem essa asinha aqui chama Samara. O que acontece? Ela cai da árvore, aí por causa dessa geometria, ela inclina e começa a girar. E cada vez mais rápido, girar e girar e girar. E começa a planar. Certo? Ela plana no ar. E aí, se por acaso bater um vento, ela plana, com essa semente planando, a semente vai para longe e a gente tem a dispersão dessa semente. Você vê, né? A árvore assim, jogou a semente longe sem gastar energia nenhuma. Só com a forma, certo? Sem energia nenhuma. Muito bem. Mas isso é bem estudado. Tem vários trabalhos sobre isso. Muita gente pesquisa. Muita gente também não, né? Mas bastante gente trabalha aí com isso. Mas a questão é que todo o trabalho que eu já vi sobre isso, a semente é lisa, tá vendo? E essa aqui tem um monte de, sei lá, espinhos, agulhas, não sei. Deve ter um nome biológico certo para isso. E aí, o que essa agulha faz? Que efeito tem na aerodinâmica? Como que ajuda? Para que serve, para começar, né? Será que ajuda a ficar planando? Não. Certo? Para que isso serve? Para que entender isso serve? Por exemplo, esses trabalhos das Samaras, da semente lisa, inspirou vários drones. Tem vários drones super eficientes que têm uma asinha só e fica planando. É muito legal os trabalhos com essas Samaras. E aí eu me pergunto, né? E se eu colocar esses espinhos, como que fica? Melhora, piora? Tem função? Não tem? Só que eu não sei nada de aerodinâmica. Como que eu vou estudar isso? Entende? Eu preciso que alguém... Tem alguém da aeronáutica aqui para dizer? Porque é difícil, certo? Aí, isso aqui dá um doutorado. Fácil dar um doutorado. Que eu não vou fazer, porque eu não sei aerodinâmica. Aí, esse aqui é outro. Está lá no final da biblioteca, tem uma árvore que tem isso aqui. Deve ser um fruto seco também. E aí, quando está verde, ele é liso, assim. Aí ele vai perdendo água, imagino eu, vai secando, e aí vai torcendo, e chega um ponto que abre. E atira a semente longe. Então, é um mecanismo de propulsão, né? Joga a semente longe.
provavelmente tem um motivo para esse ângulo. Tem um ângulo ótimo. Tem como que ele se torce. Por que ele se torce? Qual a força que joga a semente? Sabe esse tipo de pergunta? O doutorado. Tá? Essa aqui, ó, é outra semente. Eu gosto de semente, né? Dá pra ver que eu gosto de semente. Essa aqui é outra semente que tem ali na pracinha que tem as estátuas lá do Teodomiro. Certo? Não sei que planta que é também. Duro pra caramba. Certo? Eu não consigo quebrar isso. Com a mão não consigo. Muito duro. Essa eu conseguiria estudar, tá? Essa tá na minha checklist lá. Essa dá para estudar, essa eu consigo. Mas muito difícil de quebrar. E a lignocelulose, o que tem aqui? Né? O que explica isso? O doutorado. Ó, só andando para a Unifei, 3 doutorados aí. Que ninguém no mundo provavelmente vai estudar, tá? Então, se eu quiser saber por que espinho, que efeito tem esse espinho ou não, ou eu acho uma boa alma que manja de aerodinâmica para estudar isso, ou eu vou, sei lá, aprender aerodinâmica e tentar fazer isso, ou eu não vou saber nunca. Então, comecem a olhar para as coisas, certo? Comecem a se perguntar. Não precisa ir para a Amazônia. Pode ir no quintal, pode ir na Unifei, pode ir na feira, certo? Vai ter milhões de estratégias ali. É só começar a perguntar, certo? Milhões. Então, é isso, pessoal. Paro por aqui. Gostaria de agradecer à organização do evento pelo convite. Fico muito feliz de poder falar com vocês, né, mostrar um pouquinho aqui desse tema. Deixo o meu contato se alguém quiser, não sei, conversar, trocar ideia, cooperação. Para quem se interessou, né, e é aluno, eu dou uma disciplina de biomimetismo na pós-graduação da mecânica. E vou dar uma disciplina na graduação do design, do curso de design. E é isso, para aqueles que não são mais alunos, sempre é tempo, né, de observar e se inspirar na natureza. Então é isso, obrigada.